Senhor, lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós temos já desenvolvido uma série de mensagens nesta primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós iremos focar aqui nesta mensagem expositiva sequencial, no versículos 6 e 7, aqui desta primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Assim diz a palavra do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículos 6 e 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, nós agradecemos, ó Pai, pelo acesso que temos à Tua Palavra. Rogamos ao Senhor que o Senhor transborde do Teu Santo Espírito sobre nós, trazendo a interpretação correta da Tua Palavra e aplicando estas verdades em nosso coração. Nós necessitamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito transforme aquilo que necessita ser transformado e assim santifique a nossa vida a Ti. É o que nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, é muito comum, pelo menos na minha época de criança, não faz tanto tempo assim, mas uma das brincadeiras assim que eu mais gostava era daquele, a gente chamava de siga o mestre ou imite o mestre, né, em que as crianças lá, elas começavam a fazer algumas coisas, alguns gestos, e os outros tinham que fazer a mesma coisa, né? E era engraçado porque a criançada fazia umas caretas assim para se tornar difícil a imitação, né? E saía cada coisa, eu achava muito engraçado essas coisas, e até mesmo a Lívia, quando fazia também essas brincadeiras assim, numa criança, né? A gente dava muita risada, né? E era muito, muito gostoso esse tipo de brincadeira tão simples, né? Imitar o mestre ou seguindo o mestre. E, irmãos, esse texto aqui que nós lemos aqui, a 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 6 a 7, ele está dentro de um contexto em que Paulo está dando ações de graças ao Senhor pelo efeito do Evangelho na vida daqueles irmãos lá em Tessalônica. Não foi fácil ou até simples aquilo que ocorreu ali, afinal, desde o início aquela igreja foi extremamente atribulada. E aqui então Paulo e Silvano, que é Silas também, e Timóteo está escrevendo a esta igreja. Mas, irmãos, note que aqui o versículo de número 6, e eu gostaria inclusive de dar o tema da mensagem de hoje, sendo imitadores de Cristo, nós vemos aqui que Paulo ele está constatando na vida daqueles irmãos, constatando algo aqui na vida daqueles irmãos de Tessalônica. Ele diz, com efeito, notemos que ele está falando sobre o poder do Evangelho que chegou até eles, falando lá sobre os motivos, inclusive, de ações de graças, da operosidade da fé daqueles irmãos, da abnegação. Então, diante disso, ele fala, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Quando ele fala aqui do Senhor, ele está principalmente apontando para Jesus Cristo. Ele está apontando para Jesus Cristo. Paulo aqui, em nenhuma forma, ele está ordenando aqueles irmãos serem imitadores dele, mas é uma constatação. É aquilo que Paulo está falando para aqueles irmãos, aquilo que nós estávamos fazendo, aquele que era o nosso procedimento, inclusive o versículo de número 5, ele vai falar o nosso procedimento, né? No sentido deles saberem qual era o procedimento do apóstolo Paulo, de Silas e Timóteo junto àquela igreja. Eles estavam fazendo igual
estavam copiando aquilo que Paulo ele fazia. Irmãos, eu não vou contar, mas aqui na igreja nós temos um irmão que gosta de imitar os outros, viu? Nós temos aqui um irmão que gosta de imitar os trejeitos e tal. Chega a ser bastante engraçado até, né? Ele me imitou uma vez, eu falei, rapaz, é assim mesmo. Mas, irmãos, aqui Paulo, quando ele está falando de ser imitadores, não está falando de imitadores da forma de Paulo pregar. Ele não está falando no sentido da forma em que Paulo ele se vestia. Imitadores aqui, ele está falando em relação ao caráter cristão de Paulo. Não está falando nem sobre a personalidade dele. Não está falando sobre o corte de cabelo dele, né? Ou a situação, por exemplo, Paulo provavelmente era um viúvo e não tinha se casado novamente, segundo historiadores. Não está nem falando em relação a isso, né? A copiar no sentido de se manter solteiro diante de uma viuvez. Não é isso que ele está falando. Ele está falando do caráter cristão que Paulo ele estava demonstrando. Paulo, Silas e Timóteo, mas não somente esses dois, mostrando que Paulo, Silas e Timóteo, eles tinham uma referência. Eles tinham uma referência, e esta referência é o próprio Cristo. Irmãos, lá em 1 Coríntios, Paulo também ele vai trazer esse assunto novamente. Em 1 Coríntios, capítulo de número 11, Paulo aqui está dando uma ordem à igreja. E note que a igreja de Corinto é uma igreja complicada. Quando você olha, por exemplo, a situação ali da igreja de Corinto, capítulo de número 3, divisões para tudo quanto é lado, né? Os irmãos ali em Corinto, ali, como diz, era carne de pescoço, mas era a igreja de Cristo. Era carne de pescoço, mas era a igreja de Cristo. Mas, versículo de número 1 de 1 Coríntios 11, ele vai trazer aqui um mandamento. Ele vai dar uma ordem. Sede meus imitadores, também como eu sou de Cristo. Mas antes ainda, aqui está bem claro, mas um pouquinho antes, ali em 1 Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 16, aqui Paulo também vai dizer, admoesto-vos, no sentido de exorto, ou chamo a atenção de vocês, portanto, a que sejais meus imitadores. Irmãos, talvez quando deparamos com esta fala de Paulo em Corinto, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, talvez alguns olhem para isso de uma forma meio torta. Olha meio de lado assim, como que achando que Paulo ele estava se achando. Que Paulo ele estava achando que era muita coisa. Que Paulo está sendo soberbo aqui. Mas, irmãos, na verdade não é. Não é. Irmãos, Paulo ele procurava fazer aquilo que era a vontade de Deus. Paulo ele vivia santificando a sua vida. Paulo ele buscava fazer a vontade de Deus. Paulo ele vivia buscando a comunhão com Deus. Ele não seria modelo? Teve uma vez, irmãos, que até o reverendo João comentou conosco, em uma das igrejas que ele passou, uma vez o presbítero lá da igreja chegou e numa conversa que tiveram lá com os candidatos à pública profissão de fé, nós tivemos aqui algumas já, né, na igreja, candidatos à pública profissão de fé, e uma das coisas que chamou a atenção do pastor João, e ele contou a respeito disso, é que um dos presbíteros chegou assim e falou, olha, não olha para mim não, você tem que olhar para Cristo, você tem que olhar para Cristo, não olha para mim não. De certa forma ele está correto nesse sentido, nós não devemos ficar olhando para homens, devemos olhar para Cristo sim. Mas, irmãos, o homem, ele é falho? Paulo era. Quando Paulo fala assim, sede meus imitadores, ele não fala, seja briguento, igual eu fui com Barnabé. Não é isso que ele está querendo dizer.
Ele está querendo dizer, olha, tem o mesmo caráter que eu tenho, nesse sentido, caráter cristão. Viva dentro daquilo que é o caráter cristão. Você foi transformado? Viva de acordo. É isso que Paulo está falando. E irmãos, a partir do momento em que nós não nos sentimos exemplos de crentes, nós precisamos ser transformados. Se a gente pega e fala assim para as pessoas assim, não sigam o meu exemplo, não sigam o meu exemplo, sigam o exemplo de Cristo. Ou você está querendo ser extremamente humilde, ou você está muito fora do Evangelho. Essa acaba sendo a realidade. E note, irmãos, que quando Paulo está falando aqui a respeito, versículo de número 7, ele dá uma ênfase aqui. Ele está falando, vocês têm sido meus imitadores aqui, assim como vocês têm sido imitadores do Mestre. Mas olha só, de sorte que vos tornaste um modelo para todas as igrejas. Irmãos, eu tenho hora que eu fico perguntando a respeito disso para mim mesmo, e eu gostaria que os irmãos pensassem a respeito disso. Hoje eu sou um pastor ordenado. Eu fico pensando comigo, será que eu sou um modelo de pastor? Será que eu sou um modelo de pastor para outros pastores? Será que eu sou um modelo de crente para outros crentes? Será que outros crentes, eles olham e falam assim, opa, eu estou enxergando a Cristo. Não na forma de vestir, mas na forma de agir. Irmãos, neste mundo que nós temos vivido, aquela frase de Francisco de Assis, eu não gosto muito dessa frase de Francisco de Assis, mas ela hoje em dia ela tem se tornado realidade. Quando ele fala assim, prega a palavra, se necessário use as palavras. Nós não devemos fechar os nossos lábios com relação à questão da pregação da palavra. Mas o que ele está querendo enfatizar ali é pessoas que saíam da missa, porque ele era católico, saíam da missa, iam para onde? Para bordel. Tem acontecido isso, irmãos, no nosso meio evangélico. Pessoas que saem da igreja para boate. Pessoas que muitas vezes saíam de púlpito, pegava a namorada e ia para motel. Que tipo de crente é esse? Que tipo de modelo dos fiéis é esse? É aquilo que também Paulo vai falar para Timóteo, seja modelo dos fiéis. Seja modelo dos fiéis. Irmão, você não é chamado para viver uma vida de brincadeira. Você não é chamado para viver uma vida pseudo-cristã, que parece ser cristã. Uma vida em que você tem um caráter de Cristo dentro da igreja, mas lá fora você tem um caráter do mundo. Não foi para isso que Jesus Cristo ele chamou você. Agora, a pergunta aqui que eu já fiz em relação a mim e que nós devemos refletir, irmãos. Será que as outras igrejas, por exemplo, os irmãos da igreja lá de cima, será que eles olham para nós e falam, opa, aquela igreja ali é uma igreja fiel. Aquela ali é uma igreja fiel. Aquela ali é uma igreja que eu recomendo. Aquela ali é uma igreja que é fiel na palavra. Aquela ali é uma igreja em que os irmãos são de fato irmãos mesmo. Lá eu posso dizer que de fato são irmãos mesmo. Ou será que as pessoas olham e falam assim, poxa, eles são mais do mesmo? São mais do mesmo que nós temos aí neste mundo, em que a diferença entre um crente e um descrente é quase nenhuma. Irmãos, se nós não temos sido motivos de sermos copiados nesse aspecto, muita coisa errada tem na nossa vida. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos entender a respeito daquilo que o Senhor está falando conosco. Sede meus imitadores, como Paulo fala. E aqui, irmãos, assim como Paulo, ele constata isso naquela igreja, será que é constatado isso no nosso meio? Será que no nosso meio as pessoas olham e falam assim, poxa, eu gostaria de ter o mesmo vigor de tal pessoa, no sentido de
tamanho desejo que ele tem pelas Escrituras, tamanho desejo que ele tem por Deus, tamanho desejo que ele tem para congregar. Uma pessoa que sempre está feliz apesar de problemas, que a igreja de Tessalônica, irmãos, talvez fosse uma das igrejas mais perseguidas que houve. Perseguida desde a 3ª semana. E perseguição assim de Jason ter que pagar para ser solto. Ô irmão, você é chamado para ser essa luz neste mundo. Você só consegue ser luz neste mundo não pelo que você fala, não simplesmente pelo que você fala. O nosso evangelicalismo ele está extremamente em descrédito, porque as pessoas não têm espelhado a Cristo. As pessoas muito falam de Cristo, mas muito pouco transparecem Cristo na sua vida. Muito pouco tem transparecido. Como tem sido assim o seu proceder? Junto a seu vizinho? Será que o seu vizinho não te atura de jeito nenhum? Mas ele não te atura por quê? Porque você é certinho? Ou porque ele te julga certinho? Nós muitas vezes somos perseguidos dentro da família quando há conversão por causa disso. A gente tomava cerveja, a gente tomava todas, e agora que converteu aí já não dá nem para conversar, dá nem para ter as piadinhas infames mais. Se for perseguido por isso, ótimo. Está sendo perseguido porque você está tendo o caráter de Cristo. Agora, se você é perseguido porque você arruma confusão toda hora com o vizinho, arruma confusão no trabalho, alguma coisa de muito errado tem aí. Está na hora de começar a entender de fato o que é uma nova vida. Começar a entender de fato o que é ser testemunha de Cristo Jesus. Nós hoje estávamos aqui conversando sobre imagem e semelhança, né? E quando realmente o homem, através do pecado, ele perde muito dessa representatividade, continua, mas muito dessa semelhança com os atributos de Deus, perde. Mas é resgatado na sua regeneração. Agora, se não é resgatado, será que há regeneração? Será que há transformação? Será que há novo nascimento? Irmãos, muito se fala da nossa vida cristã através dos nossos atos. As pessoas olham para nós e elas identificam. E assim, nós poderemos dizer para as pessoas, assim como Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Falar para crentes novos, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sou perfeito? Não sou. Sou falho? Sou. Decepciono pessoas? Decepciono. Mas eu busco fazer a vontade de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Cumprir os mandamentos do Senhor. Ser testemunha fiel dele. Esse é o desejo do meu coração. Ah, irmão, que isso seja uma realidade na sua vida. Não que você seja um ser perfeitinho, mas que você é aquele que busca isso. Busca ser semelhança de Cristo Jesus, sendo assim exemplo para outros crentes. E, irmãos, é muito interessante porque as pessoas acham que as pessoas não estão prestando atenção. Eu sei que tem irmãos aqui até que já estão me copiando em algumas coisas. Né? Quando eu já estou terminando o culto, alguns já começam a falar assim, de paz, Deus os tenha abençoado. Né, Felipe principalmente, né? O Felipe fica bagunçando comigo. Mas eu, por exemplo, isso daí não foi eu que inventei. Foi de um pastor do Rio de Janeiro que é muito amigo meu. E eu achava muito impactante isso. E aí eu trouxe isso para o meu ministério. Eu não achava só muito impactante, mas a questão do desejo e a questão disso ser um exemplo. Ele se tornou um exemplo para mim nesse aspecto. E aí o que acontece? Coisas boas nós copiamos, irmãos. Coisas boas nós fazemos. E as coisas boas, nesse sentido, elas até mesmo provêm de Deus. Agora, aquilo que não provém, nós não precisamos copiar. Um grande exemplo de que nós somos vistos, ela está principalmente na nossa casa. É interessante que
Os nossos filhos, a tendência é eles começarem a usar os mesmos termos que a gente. Os nossos filhos começarem a querer usar o mesmo tipo de roupa. Eu lembro que a Lívia, há um tempo atrás, ela pegava e falava assim: mãe, vamos na igreja tal mãe e tal filha? Tal mãe e tal filha. Queria que comprasse a roupa igualzinha para ela vir igualzinha a mãe. Os nossos filhos, a tendência é eles a copiarem. Por exemplo, a Lívia, a tendência da Lívia é ela querer ser uma esposa como a minha esposa é. Se não, muita coisa de errado tem. A tendência é a Lívia querer ter um marido como eu. Se não, muita coisa está errada comigo. Então quer dizer que eu não estou sendo o exemplo que eu deveria ser. Eu lembro de um sobrinho meu, uma vez, ele contando a respeito do pai dele. O pai dele envolvido com drogas. O pai dele envolvido com vícios. E aí o pai dele chega um dia para ele e começa a dar um sermão. Um sermão nele. Começa a falar a respeito, olha, que você devia fazer isso, devia fazer aquilo. Ó, não siga o meu exemplo. Não siga o meu exemplo. Isso é uma consciência de que não está fazendo a coisa certa. Mas, irmãos, se nós temos a consciência de alguma coisa que não estamos fazendo que é certa, por que não mudar? Por que não mudar? Por que não querer ser exemplo dos fiéis? Porque é isso que o Senhor exige de nós, sermos exemplos. Que o Senhor, irmãos, Ele venha trabalhar assim na nossa vida. E olha só, não é ser exemplo somente no momento de bonança, quando todas as coisas estão caminhando tranquilamente, com paz e sossego. Mas o versículo de número 6 diz, no final, posto que em meio de muita tribulação, não foi, irmãos, eles não foram exemplos no momento em que as coisas todas estavam caminhando certinho. Como diz a grama do jardim está verdinho, né? Mas é no momento de seca, é no momento de dificuldade. Irmãos, é no momento de dificuldade que nós vamos mostrar a nossa fé, não é no momento que o nosso celeiro está cheio de comida, não é no momento em que nós estamos transbordantes de saúde, não é no momento em que as coisas estão indo tudo bem que nós estamos demonstrando a nossa fé, é no momento da dificuldade, é no momento das tribulações, no momento das tribulações que nós vamos mostrar confiança. Nós muitas vezes chegamos para as pessoas e falamos assim para elas: olha, proceda desse jeito. Nós muitas vezes sabemos tanto na teoria como que as coisas devem ser. Aí quando chega na nossa vez, que desastre. A gente chega para as pessoas e fala: não, você não pode ficar depressiva, não pode. Aí chega no seu momento de dificuldade, se isola. Irmão, você tem que vir na igreja, não sei o que e tal. Mas na primeira dificuldade eu também deixo de vir à igreja. Irmão, não é nos momentos de facilidade, nos momentos em que, como diz, o mar está calmo, o sol está batendo no rosto, os passarinhos estão cantando, né? Aquela sinfonia linda. Não é nesse momento. Nesse momento nós não precisamos mostrar a nossa fé. Nesse momento nós não precisamos mostrar a nossa confiança no Senhor. Nós não precisamos mostrar a nossa dependência dEle. Mas é no momento em que as coisas pegam. E é o que estava acontecendo ali com os irmãos de Tessalônica. Os irmãos de Tessalônica, em grande tribulação, estavam mostrando os crentes que eles eram. Os crentes que eles eram. Hoje em dia, muitos têm, vamos dizer assim, como o próprio apóstolo Paulo tem falado lá em Romanos, capítulo de número 12, né? É até bom nós lembrarmos desse texto. Romanos, capítulo de número 12, é um texto muito bom. Nós normalmente lembramos do versículo de número 2, né? Mas o versículo de número 3 aqui, ele vai falar: e não vos conformeis com este século.
Irmãos, no meio de trabalho, quando tem muito ímpio no meio do trabalho, a tendência é você se modelar ao ímpio. Modelar o ímpio. Opa, eu quero ser aceito no meio. Eu quero ser aceito no meio. Nós não fomos chamados para ser aceitos no meio. Nós fomos chamados para ser aceitos por Cristo, para sermos aprovados por Cristo. Nós não fomos chamados para nos modelarmos ao mundo, tomar a forma. Quando ele fala não vos conformeis, é não tomar a forma. Não vos conformeis com este século, com o mundo, com as coisas deste mundo. Irmãos, aquele que de fato compreende que precisa ser modelo neste mundo tenebroso. E é apenas aquele que é modelo consegue ser sal da terra e luz do mundo. Porque aquele que está se modelando as coisas deste século, na verdade o sal se tornou insípido. Na verdade é como se a lamparina estivesse debaixo do velador. É como se estivesse lá debaixo da cama. Vai iluminar o que lá debaixo da cama? Irmãos, é aqui, em meios a muitas tribulações, que eles mostram de fato o verdadeiro caráter cristão. E ainda ele fala, aqui o versículo de número 6, com a alegria do Espírito Santo. Irmãos, ser modelo dos fiéis não é algo pesado para nós. As pessoas têm hora que acham que é uma luta enorme ser modelo dos fiéis, mas não. Ser modelo dos fiéis é uma consequência natural na nossa vida. Se nós não buscamos o Senhor, algo está errado. O natural é nós buscarmos ao Senhor. Se nós entendemos que o pecado, ele de fato, ele está atentando contra a santidade de Deus, a tendência é o quê? Fugirmos do pecado. Evitarmos pecar o máximo que for possível. Porque se o pecado ofende a Deus, aquilo que Deus fez por mim naquela cruz, não seria suficiente para abandoná-lo? Ser, irmãos, imitadores de Cristo, não é no sentido de obrigação nossa, é o sentido do caminhar natural nosso. Não é aquele peso enorme que eu tenho que fazer, eu tenho que, como diz, matar um leão por dia. Tudo bem, tem as nossas dificuldades, as nossas tribulações, mas fazer aquilo como Cristo fez, irmãos, é natural na nossa vida. Quanto mais nós amadurecemos na vida cristã, mais parecidos nós estamos com Cristo. Quando falamos lá a respeito de santificação, é interessante que numa das aulas lá com Heber Júnior no seminário, ele estava falando a diferença entre a questão da adoção e a diferença entre a adoção e a santificação. Ele fala, quando você é adotado por Deus, no sentido da adoção, você passa a ser filho de Deus. Na santificação, você passa a ter a cara do Pai. Você passa a ter a cara do Pai na santificação. Essa é a nossa busca, irmãos, natural. Você não precisa ficar, como diz, carregando montanha, passando por cima de cada montanha para desenvolver isso naturalmente na sua vida. Para você desenvolver, essas coisas são naturais. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer ser parecido com Ele. Quanto mais você tem experiência com Cristo, mais você quer desse Cristo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você enxerga a glória dele, mais você quer ser agradável a Ele. Isso é ser imitador de Cristo. Isso é ser imitador de Cristo. Ser imitador de Cristo não é você ficar causando confusão no teu trabalho. Ou aqueles que pensam assim, não, para tudo, vamos fazer uma oração aqui, para tudo. Para as máquinas, como diz, para as máquinas para a gente orar. Não é começar a parar o trabalho para você pegar e orar. Você tem uma coisa para fazer e está lá de joelho, no meio da fábrica orando. No meio lá da repartição pública. Não, estou orando.
Você está roubando do teu chefe. Você está roubando da empresa se você está fazendo isso, que é o horário de trabalhar. Ora em espírito. Ora em espírito. Você continue orando, mas em espírito. Trabalhando lá, ó, e orando. Você quer colocar o joelho, faça isso no horário do almoço. Né? Faça no horário do almoço. Mas ele diz aqui, irmãos, com a alegria do Espírito. Buscar ser imitador de Cristo. Buscar ser modelo para os crentes. Isso é um motivo, irmão, de alegria para nós. Não um motivo de nós ficarmos nos cobrando extraordinariamente e falando assim, oh Deus, mas que peso é essa vida cristã, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. Mas você não faz aquilo, não faz aquilo outro, porque você já não gosta mais disso. Quanto mais você vai conhecendo a Deus, mais conhecendo a Cristo, essas coisas já não fazem mais parte, como diz, do teu rol de alegria. Na verdade, essas coisas vão te trazer mais tristeza do que alegria. Mais tristeza do que alegria. Por que mais tristeza do que alegria? Porque ele incomoda o Espírito Santo. E o Espírito Santo te incomoda. Então você já não quer mais essas coisas. Porque, meu Deus se ofende com essas coisas. Por isso que tem muitos que pensam assim, eu não vou naquela igreja porque aquela igreja é muito exigente. Igreja exigente. Tem igreja exigente. Não tem igreja exigente. A exigência que Deus tem é ser de imitadores de Cristo. E aí, irmãos, aqueles crentes lá da Macedônia e Acaia, que diz aqui o versículo de número 7, eram irmãos que já tinham ouvido antes mesmo ali dos irmãos de Tessalônica. Eram irmãos que já tinham, inclusive Corinto faz parte aqui, né, da Macedônia e Acaia. Quando ele coloca aqui Corinto, já tinha sido impactado. Irmãos, aqueles irmãos já tinham amadurecido de tal forma em tão pouco tempo, diante da busca e devoção que eles tinham para com Deus. Essas coisas, irmãos, tem a questão realmente da atuação do Espírito Santo, convencendo o homem, transformando o homem, fazendo com que o caráter dele seja mais parecido com Cristo. Mas também tem a responsabilidade do homem no sentido da sua devoção. Tem a questão da responsabilidade do homem na sua busca ao Senhor. Temos irmãos, por exemplo, que você vai ver isso na igreja com o passar do tempo. Tem gente que está 40, 50, 60 anos na igreja e parece que não desenvolve. Tem gente que está 3 anos lá e já está caminhando para ser pastor. Aí você fala, mas tão pouco tempo? Devoção, busca, e tudo bem. Tem a questão do propósito de Deus também? Tem a questão do propósito de Deus e chamado para isso. Mas você vai ver pessoas que em tão pouco tempo que teve contato com Deus, tamanha diferença que ele já faz. Esse caráter já transformador. Você vai ver em tantos homens como Moody, por exemplo, o agir de Deus na vida de Moody em tão pouco tempo de conversão. Você vai ver, por exemplo, a transformação que Deus faz em Charles Spurgeon. Tão pouco tempo se torna um grande pregador aos 19 anos de idade. Há uma conversão assim, e palavra para os diáconos, futuro diácono. Deus usa um diácono para a conversão de Charles Spurgeon. Meu Deus, usa um diácono. Não foi o pastor da igreja, não. Foi um diácono. E quanto foi transformado? O quão foi modelo dos fiéis? O grande desafio, irmãos, para nós, o grande desafio que Deus ele traz para nós, é de sermos esse modelo. Temos várias igrejas aqui, muitas, o evangelho aqui no nosso bairro, através de falso testemunho, mau testemunho de muitas igrejas antigamente aí, meio que até coloca em descrédito alguns aspectos. Assim, no sentido de pastor que, de adultério, de questão de pastor que até mesmo vendeu igreja, de pastor que foi embora, levou tudo que tinha. Você vai ter casos assim.
Mas o que Deus nos chama é para ser modelo para essas pessoas aí. Para essas pessoas. Tem muitos que estão desacreditados no Evangelho. Porque parece que quando olham para... não conseguem encontrar modelo nenhum. Não conseguem encontrar modelo dos fiéis. Sejamos nós, irmãos. Sejamos nós, aqueles que o Senhor tem chamado para ser espelho de Cristo neste mundo tenebroso. Que o Senhor ele venha tratar assim, irmãos, nosso coração. Como diz aqui, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Que sejamos verdadeiros modelos para as pessoas de Altos de Santana. Que sejamos verdadeiros modelos para as pessoas do Vila Dirce, Telespark, né? Como diz, do chão de giz ali, do chão de giz, né? Verdadeiros imitadores de Cristo. Isso, irmãos, não para a tua glória, isso não para fazer com que você fique com o peito inchado, mas para a glória do Senhor que te chamou. Para a glória do Senhor que te convocou, para a glória do Senhor que morreu por você e ressuscitou para que você tivesse vida.